Salum, deputado Pastor Franklin, deputado Áureo, deputada Elisiane, deputado Edinho Beis, acabou de sair, deputado Carlos Andrade. Bom dia a todos, senhor presidente, deputado Eli Correia, ministro Ricardo Bezuini, quero cumprimentá-lo e agradecer por estar conosco aqui para prestar esses esclarecimentos, que a sociedade, inclusive, tem clamado por isso. Ao doutor João Batista Rezende, presidente da Anatel. Eu teria algumas considerações e pelo menos uma ou duas perguntas. Eu gostaria de perguntar ao ministro Bezuini, na sua fala ele foi bem sucinto sobre a implementação de projetos na Amazônia, mais precisamente sobre um projeto de fibra ótica via fluvial, subaquático. Temos conhecimento que foi colocado no orçamento do Ministério de Minas, no Ministério das Comunicações, um orçamento para que fosse implementado esse projeto aproximadamente da ordem de 20 milhões. A nossa pergunta ao ministro, se há um cronograma sobre esse empreendimento. Como o colega, o deputado Marcos Rota, colocou, há muitas cidades ali no interior do Amazonas, eu diria por toda a Amazônia, no Amapá, no estado de Roraima, nós temos como no Brasil, nós temos cidades muito precárias do ponto de vista de telecomunicação. Muito precárias mesmo, inclusive de comunicação básica, comunicações básicas. No Amazonas nem se fala, porque lá nós não temos estradas, são rios, né? E não são horas de navegações, são dias, né? Lá você não mede por horas, você mede por dias descendo e subindo os rios. Então a nossa pergunta ao ministro é se há um cronograma para a implementação desse projeto que nós podemos ver que inclusive o relator do orçamento fez uma colocação da ordem de aproximadamente 20 milhões de reais para que fosse implementado esse projeto e se isso está dentro do cronograma do Ministério das Comunicações, né? Essa seria uma pergunta. E a outra, na apresentação do doutor João Batista, nós podemos ver que dentro da sua apresentação, a qualidade realmente de telefonia no Brasil é muito ruim. Nós poderíamos trazer como referência, porque na verdade são dois mundos. Enquanto na Amazônia como um todo você tem ali, os parâmetros são medidos em dias, nós temos no sul do Brasil, São Paulo, por exemplo, nós fomos implementar um empreendimento do sistema Eletrobras, do sistema elétrico, onde Araraquara passou 14 meses, não podia inaugurar uma subestação, porque não tinha como fazer um meio de comunicação, que era uma exigência da ANEEL, ter um sistema dobrado do sistema de comunicação, ter um canal duplo de comunicação, que era aquela transmissão da linha escoação daquela energia que vem de Rondônia para São Paulo, né, do complexo do Madeira ali, Santo Antônio e Giral. A subestação praticamente ficou esperando 14 meses. Então, o sistema de comunicação no Brasil é muito ruim, é muito precário. E nós falamos em expansão. Numa expansão, mas nós não podemos deixar de olhar a qualidade. E aí, na sua apresentação, doutor Rezende, nós vemos que do lado de rede nós temos a questão de velocidade, que é muito ruim, nós temos questões de interrupções, que é muito ruim, o acesso é muito ruim. E aí nós viramos para o outro lado a questão de relacionamento, né? Na questão de relacionamento, o sistema de cobrança. Aí nós temos o sistema de atendimento, que se você pegar de uma criança, hoje é uma pessoa de mais idade, tem uma dificuldade no relacionamento com a operadora que tem o compromisso, o dever de fazer uma prestação de serviço de qualidade. O atendimento é ruim quando você não passa horas. Eu não vou usar o parâmetro da Amazônia dias, mas passa horas no telefone para fazer uma rescisão contratual, uma implementação num plano, qualquer que seja o serviço que você tem. Um atendimento muito ruim, né? E as habilitações, nem se fala. Então, a agência, ela tem um termômetro muito bom, sim, porque na sua apresentação o senhor disse que diariamente o senhor tem em torno de, no call center da agência, você tem em torno de 26 mil ligações diárias. E mensalmente, nós temos na agência ainda
uma média de 800 mil ligações de clientes que estão reclamando das operadoras prestadoras, dessas operadoras que prestam serviço à sociedade. Dentro desse parâmetro e dentro desse termômetro, observa-se que essas pessoas que ligam na agência já são, na verdade, já são um rescaldo, porque eles já ligaram na operadora e não conseguiram resolver os seus problemas. Então, quer dizer, esse número é muito maior. A sociedade está esperando um pouco mais da agência. Não tenha dúvida disso. Se nós começarmos a traduzir esses números que nós temos aqui em mãos, apresentado por Vossa Senhoria, e há um anseio muito maior que a agência possa aplicar e fazer o seu papel e ter um desempenho das suas atividades nesse aspecto, doutor Carlos, doutor João Rezende. Agora, essa situação, eu acho que ela precisa se converter, doutor Rezende, numa percepção para a sociedade. Vocês podem estar fazendo um plano de implementação, de fiscalização, ampliação de quadro, de pessoal, de fiscalização e tudo mais. Mas tem um detalhe nisso. Nós precisamos, enquanto agência, enquanto governo, fazermos com que isso vire uma percepção para a sociedade de que esses problemas, eles precisam ser evidenciado e percebido pela sociedade. A sociedade não está conseguindo perceber essa melhoria. E nós estamos falando de expansão. Entendo quando o ministro diz que precisamos não ficar na contramão. É preciso que as empresas façam investimentos, sim, não tenho a menor dúvida. Mas é necessário que olhe, dê uma olhada para o que está ficando aí, porque esse espaço aí está ficando enorme. É um serviço... Porque... Quer queira ou não, essas empresas que prestam serviço para a sociedade brasileira são empresas multinacionais, elas não prestam serviço só no Brasil. Eles têm um nível de qualidade na América do Norte. Eles têm um nível de qualidade na Europa. E são as mesmas empresas. Então, nós precisamos sim melhorar a nossa qualidade. A Anatel precisa melhorar. E aí eu penso que depende mais de uma efetividade da fiscalização, sim, como o ministro colocou, está na base estatutária da agência, precisa ser melhorado, eu não tenho dúvida. Não entendo por que, se tanto o executivo, o governo, quanto o legislativo, não entendo por que o governo ainda não provocou essa situação, se pode fazer isso, ter esse instrumento. O que está aguardando? A maior reclamação nós já temos. O anseio da população nós já temos. Nós estamos numa audiência pública onde todos falam a mesma linguagem. Por que o governo ainda não colocou uma situação para alterar ou a agência trabalhar essas questões, trabalharmos os princípios? Né? Eu vejo que o governo tem algumas dificuldades, ministro, e pude perceber hoje na sua fala, e quando eu estive numa outra audiência pública, esteve aqui presente o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, esteve também o ministro Cardoso, José Cardoso. Eu observei que na construção de uma linha entre Manaus e Boa Vista, entre o estado do Amazonas e o estado de Roraima, é um projeto de construção do governo federal, foi feito um leilão. A construção da linha é um projeto assim, essencial para o país, a interligação daquele estado que hoje é suprido com a energia da Venezuela, e simplesmente o Ministério de Minas e Energia está trabalhando com esse afinco. Só que o Ministério do mesmo governo, que é o Ministério da Justiça, que tem sob a sua jurisdição a FUNAI, não consegue implementar, está aproximadamente com 2 anos de atraso naquele empreendimento. E aí, quando o senhor falou agora há pouco sobre os fundos, o Ministério das Comunicações tem um posicionamento numa linha que deve aplicar esses fundos e a Fazenda tem uma outra linha. Eu digo, caramba, e quando é que o governo vai se posicionar com isso? Quando é que ele vai ter uma diretriz para efetivamente ver a população brasileira, ver a sociedade brasileira com resultados positivos? Muito obrigado. Obrigado, deputado. Passo ao último orador pela minha lista, deputado Júlio César. Com cidades que não são ribeirinhas. Ministro, porque falou-se que a partir de 2016 já tinha um orçamento de 20 milhões para fazer uma primeira etapa, tinha sido colocado no orçamento
O que é o Ministério? Inclusive, isso foi no senador Romero. Não tem... Nós estamos articulando para o orçamento de 2016 entre defesa e comunicações. Ainda não temos um número fechado, que está em negociação com a área econômica. Ok, muito obrigado. Sobre essa dualidade que vocês colocou, isso está na natureza de qualquer governo. Prefeitura é assim, governo do Estado é assim, e a União Federal sempre foi assim. E eu disse anteriormente, vai custar alguma coisa em torno de 170 milhões e vai começar a ser implementado no ano que vem. E é mais seguro que o satélite. De qualquer sem dúvida, não, sem dúvida. Então, e a capacidade muito maior. Muito maior, lógico. Muito maior. Viu, ministro? É fibra ótica. Isso aí. Ministro, quando eu fiz a comparação, no projeto, na construção da linha entre Manaus e Boa Vista, o governo demora tanto a tomar decisão que o leilão foi feito, expirou, que eram 3 anos a construção, não sei se o senhor tem conhecimento disso, a construção da linha entre Manaus e Boa Vista. A FUNAI não conseguiu a carta de anuência junto ao IBAMA. Quer dizer, 3 anos aguardando, termina ficando mais caro do que o empreendimento, que é 1 bilhão e 300 milhões. Verdade, Vossa Excelência tem razão. Entendeu? E tem uma população toda que fica aguardando e aguardando um posicionamento de um governo central que não toma um posicionamento. Deixa eu só dizer uma coisa. Nós, na verdade, temos hoje um conjunto de regras ambientais, regras em relação... Essas cautelas são cautelas do avanço civilizatório. Ainda que nós temos que melhorar a qualidade do diálogo entre os entes a qualidade do diálogo e do processo também, né? Porque você não pode fazer um leilão de uma coisa que está pela metade. Claro, claro. Ministro, muito obrigado. E o deputado, em relação ao deputado Zé Carlos Araújo, que fez uma longa lista de questões que foram tratadas aqui por outros deputados, portanto, já respondi.